Olá, amada e amada de Jesus, como vocês estão? Hoje a palavra vai ser Mateus 26, versículos 36 ao 46. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou lhe orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-te a sua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Bom, nessa palavra Jesus sobe, pro Getsemane com Pedro e dois filhos de Zebedeu. E ali ele começou a sentir muita tristeza e muita angústia. E pediu para que os três, vigiassem com ele e orassem. Porém, como os olhos deles estavam muito pesados, eles estavam muito cansados, eles dormiram. E Jesus passou ali aquele momento, orando, vigiando, e ficando sozinho, porque ele sentiu que a hora já estava chegando, que o traidor já estava vindo. E assim, neste momento, onde ele se encontra triste e angustiado, e ele pede a ajuda dos três, os três eles acabam dormindo. E ao invés de vigiar e orar, Isso, nessa palavra, Deus fala a questão da carne, que a nossa carne é fraca, E que devemos vigiar e orar. E sim, o nosso corpo, nosso espírito está preparado, mas nossa carne, nosso corpo é fraco. Então, muitas vezes a gente deixa, as tentações tomarem conta, os vícios tomarem conta, exatamente porque a nossa carne é fraca. Só que assim, eu achei interessante essa palavra, não só pelo fato de que devemos sempre estar em constante vigília e oração, até no momento que Jesus ia ser entregue, ele prostrou-se sobre o seu rosto e orou. Ou seja, ele entregou nas mãos do Pai dele. Ele estava ali fazendo a vontade do Pai dele, Deus. E Deus como Pai? Como será que foi para Deus entregar o seu único filho à morte na mão de pecadores para poder remir os nossos pecados? Você que é mãe, você como mãe, como seria para você entregar ou o seu único filho ou um dos seus filhos na mão de pecadores? Já parou para pensar nisso? Porque a gente sabe sobre o texto, mas essa reflexão mais a fundo, nos faz pensar no quanto Deus verdadeiramente nos ama,
porque somos pecadores, falhamos, né? A nossa carne fala mais alto muitas vezes. E você? Como seria para você, como pai, como mãe, entregar seu único filho em prol da vida de outras pessoas? O seu filho inocente em prol da vida de pecadores. Será que seria fácil acompanhar todo o trajeto desde a crucificação? Aliás, digo, desde a coroação, com a coroa de espinhos, até a crucificação, ver todos aqueles soldados chicoteando o seu filho e crucificá-lo numa cruz e matá-lo em prol de pecadores. Isso não é fácil, minha gente. Então, eu vou deixar essa reflexão nesse vídeo de hoje, para você refletir. Se você não é pai, assim como eu, não é mãe, assim como eu, isso já é uma reflexão mais branda. Mas mesmo assim, dá para você se imaginar, né? Se colocar no lugar do outro, ter empatia. Se fosse seu filho, se fosse sua filha, né? E para os pais que são cristãos, fica a reflexão. Você daria seu filho em prol de pecadores, assim como Deus fez com Jesus? Para nos remir dos nossos pecados, que Ele deu seu único filho, derramou o sangue, né? Então, o sangue foi derramado na cruz por nós. Então, fica a reflexão para você hoje. E comenta nos comentários o que você faria como pai, como mãe, né? Porque não é fácil. A gente é um amor imenso. Não sou mãe, mas eu sei que é um amor imenso. Porque eu já fui professora, sou ex-pedagoga, então assim, já trabalhei com muitas famílias e não tem como, né? Amor de pai e amor de mãe é único, né? Então comenta aqui nos comentários, deixa a sua resposta, né? Tem alguns justiceiros que com certeza iriam atrás de Judas, né? E fariam, como diz, justiça. Porque querendo ou não, a gente fica com muita raiva, né? Do beijo que Judas dá no rosto de Jesus, porque ele que entrega Jesus, ele que mostra quem é o Messias. Pedro nega Jesus 3 vezes. Então imagina, se fosse com você, com seus filhos e com a sua família. E para finalizar, assim como Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, está na hora de nós, como seres humanos, começarmos a olhar para a palavra e a seguir, né, os mandamentos de Deus, sermos cristãos, buscarmos Deus, porque através desse texto, através dessa palavra, a gente vê o quanto Deus ama a humanidade, mesmo sendo pecadora, né? E através disso, nós devemos refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas palavras, sobre as nossas atitudes e o quanto nós temos buscado a Deus, que é o nosso Pai Celestial, o nosso Pai Supremo, né? Então, pensa, reflete e comenta aqui pra mim o que você achou do vídeo.